Bem-vindos à nossa quarta aula da Escola Tizom. Hoje acredito que vocês já tenham uma visão melhor da queda do homem. Nós estamos trabalhando esse assunto já por 3 aulas, né? Hoje vamos, na verdade, aprofundar um pouquinho mais sobre as consequências da queda do homem, né? Então, nós já tivemos 2 aulas, 2 vídeos, mais 2 vezes tirar as dúvidas, né? Então já tivemos aí uns reviews, né? Bastante suficientes, bastante profundos. Então não perca a sequência, isso vai acrescentando bastante entendimento para nós. E nós precisamos realmente sair desse início com um bom entendimento da criação, da queda, entender o que aconteceu, entender os problemas que ocorreram, né, durante o processo do relacionamento de Adão com Deus, né, e por que Deus tomou tantas ações aí. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais, portanto, muito bem-vindo. Aproveite para estudar. Essa série ela está lá no YouTube, ela é @tizomchurch. Você pode rever e ver quantas vezes você quiser, então aproveite bastante porque é um material bastante bom, é um material bastante substancial, estudado, analisado, né? Claro que você está livre para entrar em todos os detalhes, ler todos os capítulos ali do início de Gênesis, que vai ser muito bom para o seu entendimento, né? Recomendo altamente que você leia a Bíblia, né? A Bíblia realmente é um instrumento maravilhoso, é a palavra do Senhor e nós temos que conhecê-la, né? Então, aproveite para se motivar a ler a Bíblia para poder aprender e aprofundar nos conhecimentos de Deus. Amém? Então, dando início aqui, consequências da queda do homem. O que foi a grande consequência, então? Fazendo aí um retrospecto, né, de tudo que nós já vimos, o grande problema foi o pecado, né? Então hoje até nós estamos vivendo dias onde ninguém quer falar sobre pecado. O que é pecado, né? O que o pecado faz, né? O pecado é alguma coisa que entra no coração do homem e o faz se rebelar contra a vontade de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus estabelece, né? Ele rompe, naquele momento que ele peca, ele rompe a sua comunhão com Deus, tá certo? Deus não suporta o pecado. Ele já fez provisão, né, para o pecado, mas ele não suporta o pecado. O pecado continua pecado, né? Isso é uma das coisas que as pessoas hoje relevam muito. Eu tenho Jesus, peço perdão, peco e peço perdão. Não é esse o processo. O processo é o pecado, ele nos afasta de Deus, né? E nós temos que lutar contra essa dificuldade, muitas vezes, de nós caminharmos pela luz do Senhor, né, naquilo que o Senhor estabelece para as nossas vidas, né? Claro, temos advogado, que ele está no céu para nos ajudar e nos ouvir, interceder por nós e nos perdoar, né? Mas não podemos tirar o entendimento do pecado. E hoje as pessoas querem relevar, tudo é possível, posso fazer qualquer coisa. Não é bem assim. Por isso essas aulas são muito importantes. Nós precisamos entender o que quebrou uma aliança que era perfeita. Deus tinha criado o homem perfeito, ele tinha criado as circunstâncias, o ambiente, o paraíso. Ele deu para o homem uma mulher idônea, né, tirada ali do lado dele, né, da sua costela, fez ela uma auxiliar idônea, eles eram um ali, né? Eles tinham realmente unidade. Deus deu todas essas condições de eles terem uma vida plena. E o que os afastou disso? O pecado, né? Então não podemos relevar o pecado. Eu estou gastando um tempo aqui porque hoje em dia não se dá muito valor a isso. Não se entende, não se discute, né? E nós temos que entender isso. Porque Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo que era lá quando ele criou Adão e Eva, e ele continua sendo zeloso daquilo que ele coloca como ordem, coloca como mandamento, coloca como direção para as nossas vidas, né? Então nós precisamos entender o plano de Deus para as nossas vidas, não podemos nos desviar
né? É claro que hoje nós temos a provisão, veio Jesus Cristo, veio nos resgatar, né? Sem Ele nós não seríamos nada, né? Mas esse já era também um plano de Deus, nós vamos entender tudo isso detalhadamente. Mas o pecado, ele ainda nos afasta do Senhor Altíssimo, do nosso Deus. Nós precisamos tomar cuidado com o pecado, né? Amém? Então vamos seguir aqui. Mais uma vez, nós estamos aqui nesse gráfico, a gente fala um pouquinho desse gráfico, porque ele é muito importante no meu modo de ver. Ele dá realmente uma visão integral. Você começa a entender onde você está, onde nós estamos estudando, quais são as partes que nós devemos conhecer da Bíblia. A Bíblia não é algo impossível de estudar, não é algo longínquo, você tem condições de estudar, de aprender, de manuseá-la bem, né? Então esse gráfico nos ajuda a entender onde nós estamos, ajuda a nós entendermos os grandes fatos, né, que aconteceram no plano de Deus para o homem, né? O Senhor Jesus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele teve um carinho muito grande pelo homem, né? Ele nos criou para podermos estar com Ele. E o que nos dividiu, o que nos separou foi o pecado, né? Então é isso que nós temos que entender nessas aulas, nesse início, né, nesse Gênesis, né, do começo, quando Deus realmente decidiu ter uma família, né? Na verdade, ele se apresentava para Adão todos os dias, na viração do dia, ele tinha uma intimidade com Adão, né? E de alguma forma isso foi quebrado, né? E é isso que nós precisamos entender, é isso? Então isso é uma visão panorâmica, que nos dá muito entendimento, nos dá entendimento onde nós estamos, o que vai acontecer, quais são os tempos, quais são as alianças que Deus fez com o homem, quais são os momentos que nós já vivemos, né? Já estamos aqui no ano de 2023 e caminhando já para 2024, então muita coisa já aconteceu, muitas promessas já foram cumpridas e algumas ainda estão aí para serem cumpridas aí também, né? Muito bem. Então, dando uma revisada, um recap aqui de tudo que nós já vimos, né? Você vai ver aqui que nós já vimos isso, mas é muito importante você entender os detalhes, né? Então, vendo a mulher, né, que aquela árvore era boa para se comer, ela não tinha nunca observado aquela árvore, né? Mas aí ela olha, o diabo leva ela, a serpente, né? Começa a levar ela a ver a árvore, olha para a árvore, vê que o fruto é bom, lembra da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, né? Então, é isso aí, você já teve isso na aula anterior, tá certo? Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e aí está o problema. Ele também comeu. Aí que foi o ponto, né? Enquanto ela foi encantada, estava tudo, continuava como tivesse nada acontecido, ainda que ela tenha sido enganada, ainda que ela tenha sido encantada, né, pela serpente, ela já podia ter dado um stop, ela tinha entendimento para dar um stop naquela conversa, ela não deu, mas Adão tinha muito mais condições de fazê-lo. E era para ele que Deus tinha falado todas as suas demandas, né? Então o comando veio para Adão. Então foi Adão que estava na posição. Nós vamos entender hoje sobre posição. Deus trabalha muito com posição. E a posição do homem, né? Ele veio primeiro, foi criado primeiro, né? Deus faz tudo isso dessa forma. Posição. Muita gente quer mudar isso. Não dá para mudar. Deus colocou o homem em primeiro lugar e o colocou como cabeça. A gente vai entender isso, né? E a mulher não é subalterna, não. Ela foi colocada como auxiliadora idônea, lado a lado com o homem. Não tem nada de inferioridade na mulher. Nada de inferioridade na mulher. As dois estavam debaixo de uma única missão. Portanto, um ajudava o outro. Mas havia uma ordem de comando. Isso é certo, tá? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Isso é muito interessante ver a ação que eles tomaram de se cobrir. Nós vamos ter que entender isso um pouco mais profundamente, né? Por que eles se sentiram nus? Qual
Qual foi, o que passou dentro do coração dele? Né? Cantando aqui já uma pedra, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, se você olhar para todos os animais, você vai perceber que todos eles tinham pelo, tinham pele, tinham pena, né? E só o homem que não tinha nada, é uma pele pequenininha, e ele tinha uma certa exposição. Então ele não deveria se sentir nu. Né? O que o transformou a se sentir nu? Né? Reflita sobre isso. Né? A gente vai aprofundar esse ponto já já. E ouvindo a voz do Senhor que passeava no jardim à tardinha, como sempre, nada novo, normal, o Senhor tinha relacionamento com eles. Então o Senhor vai passeando pelo jardim e de repente tem uma reação daquelas, eles se escondem. Né? Se escondem. Olha que coisa, eles se escondem. Parem aí, escondem. Por que o homem se esconde? Qual foi a razão? O que estava por trás disso? Né? Esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus. Deus os tinha criado, Deus se relacionava com eles, Deus os tinha dirigido a fazer várias coisas. Adão deu nome a todos os animais, as plantas. Tinha uma série de coisas acontecendo. Mas naquele momento eles tiveram medo. A gente vai ver que foi o medo. Né? E então eles se esconderam entre as árvores do jardim. Mas chamou Deus ao homem. Olha só esse ponto. Você acha que Deus não se preocupa com você? Independentemente do que você tenha feito, por onde você tenha passado, qual foi o seu problema, qual foi a sua queda, qual foi o seu desvio, aonde você foi parar, da onde você veio, como é que foram os seus pais, como é que foram a sua família. Deus se preocupa com você. Sempre Deus vai te procurar e vai tratar com você. Sempre, sempre, sempre. Sempre Deus tem uma atitude de amor, uma atitude de busca, uma atitude de trazer você de volta para Ele. Guarda isso. Então, mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe, onde estás? Respondeu-lhe o homem, como se Deus não soubesse, né, gente? Como se Deus não soubesse, né? Imagina, né? Você vê seus filhos lá de 5, 6 anos, você chega na casa, eles estão brincando de esconde-esconde, e estão lá e você fala, onde vocês estão? Você já sabe que eles estão lá. É mas a mesma situação. Eram crianças, né? Diante de Deus. Né? Olha a situação. Mas chamou o Senhor Deus, onde estás? Né? Onde vocês estão? Respondeu-lhe o homem, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Opa! Aí vem a pergunta, né? Acabou de revelar o que Deus queria saber, né? E escondi-me. Então Eva foi enganada e caiu. Adão caiu de olhos abertos, consciente, porque preferiu dar ouvidos à sua mulher, porque amou mais a Eva do que a Deus. Ambos foram vencidos na sua alma. Opa! Olha como a alma é importante. A alma é o grande filtro. Nós temos que usar a nossa alma a nosso favor. Eu preciso tomar cuidado com o que entra na minha alma. Eu não posso deixar qualquer coisa entrar na minha alma. Tem coisas que me fazem mal. Tem coisas que me levam a pecar. Tem coisas que me contaminam. Eu preciso tomar isso aqui como entendimento, gente. Olha só isso, né? A alma. Onde foi que eles caíram? Na alma. A alma foi o processo por onde Satanás entrou, né? E os convenceu a pecar. Então, olha o medo. Passou a ter medo. Medo de Deus. Medo entrou na vida do homem. E ele segue conosco até hoje, não é isso? Todo homem tem medo. Eu estava vendo aí um pastor tremendo falando sobre uma experiência que ele teve. Um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e ele foi, né, para pregar num país longínquo, e naquele país ele já estava em jejum por 15 ou mais dias,
mas naquele país ele foi veio uma opressão sobre a vida dele, uma opressão demoníaca, e ele sentiu a presença do mal, né? E ele confessou, falando, naquele momento eu falei, ai Jesus, né? Um homem cheio do Espírito, mesmo assim, quando ele teve contato com as trevas, ali que até as trevas se mostraram, né? Quiseram tocar nele, e ele, claro, usou dos recursos, das armas espirituais, da autoridade do nome de Jesus, tudo, mas ele sentiu a presença do mal. O mal, né, nos traz medo, né? Ele teve aquele receio, ele teve que... Aí Deus veio e, com o Espírito Santo e o fortaleceu, e ele se levanta na autoridade e põe aquele demônio para correr. Mas é um confronto, queridos. Estamos vivendo um confronto, né? E o confronto muitas vezes vai nos causar um receio, um medo, uma sensação, mas o Senhor é conosco e Ele nos fortalece, amém? Olha só como o medo entrou. Então nós sabemos que hoje temos que vencer o medo também. O medo tem a tendência de nos paralisar, mas nós temos que vencer o medo, nós temos que avançar, tá certo? Muito bem, então nós observamos que o medo entrou, né? Então lá em Gênesis 2:25 diz assim, ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam, antes de terem caído, né? Antes do pecado, o homem estava nu e como uma criança não se envergonhava. Agora o homem conheceu o bem e o mal pela prática do mal e separado de Deus, olha o pecado, o que o pecado faz. Né? Separado de Deus, reconhece ou se percebe nu. Reconhece sua vergonha e tenta fazer com as suas próprias mãos vestes para cobrir a sua vergonha. Olha só as consequências do pecado, de imediato. Separação de Deus. Você começou a ter vergonha de Deus. O pecado constrange. O pecado nos afasta de Deus, nos constrange. O homem começa a ter percepções que ele não tinha antes. Ele tomou a decisão de experimentar o conhecimento do mal. Não só saber, né? Ele experimentou, ele vivenciou, né? As folhas de figueira não são as nossas justiças. Elas nos cobrem definitivamente. São obras mortas, inúteis. Ele estava tentando se esconder de qualquer jeito, mas, né, não era suficiente. Coisa frágil. Né? Folhas iam secar. Né? Inúteis para justificarem diante de Deus. Né? Pois não cobrem nossa vergonha. Né? Note que quando o Senhor Deus os chamou, né? Eles já estavam com as folhas da figueira, tanto é que eles falaram que estavam escondidos. Mesmo assim tiveram medo e se esconderam, porque ainda estavam nus. Ainda se sentiam nus, mesmo tentando se cobrir e tal. Né? Pois todos nós somos como o imundo. Isso está em Isaías 64:6, diz assim, pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Esse texto é forte, mas ele é a realidade de consequência do pecado. Não era esse o plano original. Por que nós podemos falar que Isaías está falando com o homem aqui, na realidade dele agora do pecado? Olha só, se não tivesse pecado, não estaria como um trapo de imundícia, não seria eu, me consideraria isso. Por quê? Porque eu tinha Deus, eu tinha um plano, ele era imagem e semelhança, o Espírito de Deus ele foi soprado dentro de mim, eu estava com o Espírito, podendo me comunicar com Deus, eu tinha interação com Deus. Deus é Espírito e eu tinha o Espírito para poder ter interação. Com o pecado, quebrou essa relação. Quebrou. Aí é como se Deus ainda nos protegeu lá, depois ele nos tirou lá do paraíso, a gente vai entender isso, para que nós não viéssemos a perpetuar no pecado. Estou falando de humanidade, dos descendentes. Né? Uau! Muito forte. O pecado é muito forte, por isso tomar muito cuidado. Né? Hoje a gente fala pouco de pecado, precisamos entender o pecado. Não é apenas acusar. Não. Entenda o pecado. Está aí.
Esse é o material que nós precisamos para entender. Nos afasta de Deus, nos separa de Deus, traz consequências, né? Nós precisamos ter temor de Deus, tá certo? Ok? Então, mas nada há encoberto que não há de ser revelado ou descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Isso é a palavra de Deus. Lucas 12, 2 e 3. Né? Porquanto tudo que em trevas disseste, à luz será ouvido. E o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Ou seja, nada está oculto ao conhecimento de Deus. Tá certo? Deus vê todas as coisas. Esse é um outro fato que nós temos que conviver com isso e entender isso. Nossa vida é transparente a Deus. Deus sabe de tudo. Né? Então nós precisamos ter temor de Deus. Temor de Deus para podermos zelar para não pecarmos. Se pecarmos, temos advogado, mas Deus quer nos levar a um processo de santificação. Esse é o alvo dele. Amém? Então vamos lá. Em 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo. Né? No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Então, querido, nós falamos lá que o medo entrou lá na hora do pecado. Adão e Eva tiveram medo. Né? E eu comentei um pouco sobre a questão do medo, algumas experiências, mas a única coisa que nos tira, que nos faz vencer completamente o medo é o amor. Então, para que nós possamos vencer completamente o medo, nós temos que nos lançar completamente a Cristo. Ele é o amor. Ele é o amor. E ele lança fora o medo. Aí, complementando aqui o texto de 1 João 4,18, fala: porque o medo envolve castigo. Você sempre acha que vai acontecer alguma coisa de ruim. Né? E vai acontecer alguma coisa de ruim. Por isso você tem medo. Opa! Né? E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Né? Então, no amor, nós vamos passar por aperfeiçoamento. Nós vamos ter que caminhar. Nós vamos ter que amar, nós vamos ter que despojar, nós vamos ter que abrir nosso coração. Nós vamos ter que aprender mais de Deus. Nós vamos ter que morrer para nós mesmos. O que é morrer para nós mesmos? É quando nós deixamos os nossos interesses e começamos a olhar o interesse dos outros. Né? Esse processo só acontece no amor. Né? Diante de Deus, o homem sentiu medo porque ele esperava castigo de Deus pelo seu pecado. O medo era resultado da consequência que não havia justificação, consciência da nudez espiritual. O homem tem a percepção quando peca. A nudez física e a vergonha da nudez. Né? Então, como é? Que é natural no homem. Então, vamos lá. Quando eu fico nu, né? Se eu não sou daqueles que adoram ir para a praia de nudismo e tal, e andar apregoando o nudismo como cultura, né? Em geral, nós nos constrangemos na frente de pessoas que não são muito íntimas nossas. Nós não ficamos nu à toa. Né? Nós temos não é questão cultural, é uma questão interior. Né? São figuras da nudez espiritual do pecador. Né? Então nós nos constrangemos, nós nos sentimos com vergonha, que necessita de vestes de justiça. Então, você observa uma coisa, nós temos a tendência a nos cobrir, nos proteger, é como se fosse uma proteção, para nos sentirmos seguros. O homem é a única criatura da terra que não tem roupagem natural, penas, peles com pelos grandes. Né? Isto é, uma figura da sua nudez espiritual. Né? O homem caiu ali e ele então hoje se vê nu, se vê realmente constrangido. Né? Então Isaías 61, 10 diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Olha que interessante. É como se Deus tivesse a misericórdia dele, e quando eu conheço a ele, ele vem e me restaura, e me coloca a salvação, e põe vestes em mim. Eu me sinto protegido, me sinto seguro. Olha que interessante isso. As vestes entram como uma proteção. Cobriu-me com o manto de justiça.
Olha só outra questão. Você está protegido, está justificado, né? Está salvo e justificado. Alguém pagou o preço por você e te cobriu. Olha como tem uma questão aí. Alguém pagou o preço por você e ele já te deu cobertura. Alguém veio para você e te tirou daquela situação, te trouxe a salvação. E ainda te trouxe justiça. Ainda que você não merecesse, ele te justificou. Ele te trouxe para luz, né? Interessante, né? Como noivo que se adorna com uma grinalda, né? E como noiva que se enfeita com as suas joias, né? Então, lá no texto é muito interessante entender a correlação com o que nós estamos estudando aqui. Apocalipse 3, 17 e 18. Vamos olhar para as coisas lá do futuro. Porquanto dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, isso é um conselho que Deus dá para essa pessoa, aconselho-te de que de mim compres ouro refinado, no fogo, refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Mais uma vez ele relaciona a nudez com vergonha. E colírio nos seus olhos, a fim de ungires os teus olhos, para o quê? Para que vejas, para que não fique encantado, para que não fique cego, para que não fique com as coisas distorcidas. Amados, eu tenho visto algumas pessoas que me disseram assim, a gente foi falar de Jesus para elas, e falar de busca a Deus, buscar ao Pai. Olha, tem uma questão muito séria em buscar a Deus. Conhecemos Jesus, mas a gente vai encontrar com o verdadeiro Pai. Através de Jesus nós vemos o Pai, né? E nós precisamos de Pai. Conhecimento do Pai. O Pai, ele nos fortalece, nos protege. Saber do nosso Pai. Saber que temos um Pai que nos corrige, que nos abençoa, que nos cobre, que nos cerca, né? Que nos abençoa. É muito bom. Eu estava falando com essas pessoas uma vez, falando de Jesus, e ele falou assim, eu não preciso de Deus não. Não quero incomodar. Deus é muito importante. Não precisa se preocupar comigo não. Se Ele me der saúde, o resto pode deixar que eu toco. Uau! O que é isso, gente? Que atitude é essa? Eu só preciso de saúde. Estou bem. Não preciso mais nada. O resto, me vira. Que independência de Deus. Será que o pai quer ver um filho assim? Né? Será que um pai gosta de ter relação com seu filho? Como é que o pai gosta de agir com seus filhos? Quer ter filho próximo. Quer olhar nos olhos. Quer falar de coração para coração. Quer saber se ele precisa de alguma coisa realmente nas suas emoções, nos seus sentimentos mais profundos. O pai sempre quer o melhor para o filho. Aí o filho fala, não, mas só me dá saúde, tá? Não preciso mais nada. O resto deixa que eu me viro. Toca a vida. Não se preocupa comigo. Uau! Rebeldia, gente. Soberba, altivez. Né? Então, nós temos que encontrar com Jesus por isso, para que nos complete um vazio que tem aqui dentro de nós. Só Ele pode preencher, só Deus pode preencher. Né? Nós precisamos do amor de Deus, nós precisamos do amor do Pai, nós precisamos ter conhecimento de Jesus, nosso irmão mais velho, aquele que rompeu, o primogênito, que vai controlar o universo, já controla, na verdade, já controla o universo. Nós estamos debaixo do seu cajado, né? E nós queremos só saúde e não queremos nos relacionar. Deus estabeleceu lá no Velho Testamento o tabernáculo para que ele pudesse vir no meio do seu povo. Estabeleceu ali nas tribos uma tribo sacerdotal para poder buscá-lo, para poder ter contato com ele, né? E depois em Jesus ele nos deu ali a salvação pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. E daí ele nos enviou o Consolador, ele quis morar dentro de nós. Esse é o nosso Deus que quer morar dentro de nós, ele veio para dentro de nós.
Ele quer ter contato com você e comigo, ele quer falar conosco, ele quer realmente ter uma relação profunda conosco. Né? Todo esse curso aqui não adiantaria de nada se eu não entendesse o que eu acabei de falar. Nada, nada. Nós precisamos entender o que é aliança. Nós precisamos entender o que é amor de Deus na nossa vida. Nós não queremos só saúde, não. Me dá só saúde que aí eu vou chegar até o fim dos meus dias. Beleza? Tô bem. Será que é só isso que eu preciso mesmo? Será que é só isso que eu quero? Hã? Deus não quer isso só, dar isso só para você. Ele quer dar muito mais. Ele quer ter você perto. Ele quer ter o teu coração perto. Ele quer poder falar com você. Ele quer poder se mostrar bom para você. Ele quer te abraçar. Ele quer revelar o seu coração, o coração dele para você. Né? Ele quer ter intimidade. Esse é o Deus que nós queremos. Esse é o Deus que nós conhecemos da Bíblia. Não é o Deus do não, não é o Deus bravo, longe. Não. Nós queremos ter relação com o Deus maravilhoso que Ele é, que desde o início Ele teve um plano maravilhoso para o homem. Né? Um plano maravilhoso. Mas o homem virou as costas, se rebelou. Como foi resumido rapidamente, amou mais a Eva do que a ele. E entrou na picada de se rebelar. Caiu no conto da serpente. Tá certo? Mas abre nossos olhos, Jesus. Passa o teu sangue nos nossos olhos para que nós possamos enxergar o grande amor que o Senhor tem por nós. Amém? Que você saia dessa aula renovado. Tome para você o amor de Deus. Receba o amor de Deus no seu coração. Esteja aberto para ser amado por Deus. É para isso que Ele nos chamou. Para que nós possamos ser amados por Ele. Amém? Então, lá em Gênesis 3, 9 a 13, vamos entender a confissão desse pecado. Deus ainda teve um plano. Deus ainda teve misericórdia. Deus ainda teve um jeito de ajudar Adão e Eva. Vamos lá. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe, onde estás? Aí ele respondeu. Respondeu-lhe o homem, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou-lhe mais, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Uau, a pergunta. Uma pergunta simples e objetiva. E aí? Ao que o homem respondeu, opa, peraí, Jesus, peraí, Deus. A mulher que tu me... Aí começa. Você acha que o problema de ser mulher inferior ou inferior tá... Né? A situação tá... Deus que criou uma mulher inferior? Não. O homem que nessa hora do aperto quis jogar a culpa nela. Mas ele não tinha criado uma mulher inferior, não. A mulher era lado a lado com Adão. Lado a lado. Mulheres, atenção aqui. Aí ele quis jogar, quem quis jogar a culpa na mulher foi Adão. Não foi Deus, não. A mulher que me deste por companheira deu-me a árvore e eu comi. Mas a resposta, para quem é que Deus está perguntando? Está perguntando para Eva? Nesse momento aqui? Não, está perguntando para Adão. Ele era o cara, ele era o sacerdote, ele era o cabeça. É para ele que ele ia falar. Então eu estou falando aqui com os homens, se liguem, queridos, porque se você é casado, se você tem família, quando Deus quiser se levantar e saber das coisas, Ele vai perguntar para você. O que você tem feito com a sua família? O que você tem feito com a sua mulher? O que você tem feito com os seus filhos? Né? O quanto você ora por eles, o quanto você os gera. Né? Olha só, a mulher que me deste por companheira deu-me a árvore e eu comi. Perguntou-lhe o Senhor Deus à mulher. Aí ele foi para a mulher. Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher. Aí ela já jogou para quem? Para a serpente, espertinha também. Tá certo? A serpente enganou-me e eu comi. É a serpente o problema, não é meu? Né? Então foi cascata. O homem para a mulher, da mulher para a serpente. Tá certo? Então,
Não sobra ninguém. E sobrou justo para quem? Para o diabo, né? E já é mal desde o princípio, a palavra de Deus diz. Né? Desde o princípio. Não vai mudar nunca, viu? Não vai mudar nunca. Deus procura o homem e o conduz à confissão do seu estado. Ele teve que falar. Estava nu. O que é? Sou pecador. Como é que Deus identificou no primeiro momento? Como é que você acha que você está nu? Você não percebia isso antes? Agora você está falando que está nu? Opa, tem coisa aí atrás, né? E do seu ato. Então, eu comi, portanto, eu pequei. Né? A confissão sincera do homem diante de Deus é o reconhecimento do seu pecado. E isto abre caminho para o perdão. Então, provavelmente, nesse confronto, toda vez que somos confrontados por Deus, pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, eu tenho que ter a coragem de abrir o meu coração. É verdade. Quando eu leio uma palavra que ela fala comigo, quando o pastor prega lá, e a gente ouve lá num vídeo ou na igreja, onde eu estiver, e aquela palavra entra no meu coração e fala comigo, eu tenho de falar, Senhor, essa palavra está falando comigo, ela está entrando no meu coração, tem algo aqui que eu preciso tratar. Fala comigo, ó Deus. Me transforma, eu estou pecando, eu estou resistindo à tua vontade. Né? Eu tenho que deixar essa palavra entrar e fazer a obra na minha vida. Né? E aqui é a mesma coisa, Deus percebeu que apesar de um jogar para o outro, eles confessaram. E aí o Senhor então pôde ajudar. Quando é que o Senhor entra? Quando você confessa. Quando é que o Senhor começa a agir na restauração? Quando você fala, eis-me aqui, Senhor, fui eu mesmo, eu pequei, errei. Aí vem a cura, aí vem a restauração, depois que vem a confissão, vem a restauração. Né? Por isso a palavra de Deus diz muitas vezes, confessai os seus pecados uns aos outros para que sejam curados. Você acha que seria de brincadeira, só para fazer você passar vergonha com essa palavra? Não, tem cura nesse processo. Amém? 1 João 1, 8 a 9. Né? 8 é 9. Se disserdes que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Nós já sabemos que Ele não muda. Ele é fiel e justo. Continua sendo fiel e justo. Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De que ele está falando? Pecado. Pecado, lembra? Perdoar os pecados. Portanto, eu tenho que confessar. Pequei. Pequei. Né? E Ele vai, então, nos purificar de toda injustiça. O processo de restauração vem quando eu confesso. Por isso precisamos estar dispostos a confessar os nossos pecados. Né? Amém? Muito importante isso. Provérbios 28, 13. O que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios, sábio de Salomão. Olha isso. Experiência. Palavra cheia de vida. Essa é uma palavra cheia de vida. Tome para você. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Fica travado, amarrado, não avança. Né? Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Sábia palavra. Salmo 32, 3. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos. Isso gera amargura, gente. Amargura, ficar retendo aquele mal dentro de você. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos, pelo meu bramido durante o dia todo. Salmo 32, 3. Nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros, porque senão isso traz doença para nós, traz morte para nós. Precisamos nos libertar disso. Né?
Então, como foi o processo de restauração de Adão e Eva? E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, a primeira coisa que Deus fez nesse momento foi cobrir a nudez dele, tirar as vergonhas deles, tá certo? Apesar de estarem vestidos com folhas de parreira, de figueira, Adão e Eva sabiam que estavam nus diante de Deus. As folhas de figueira representavam as tentativas inúteis do homem para salvar-se a si mesmo. A pessoa que chega para Deus e fala assim, ó, só preciso de saúde, tá? O resto pode deixar, não preciso de mais nada, não vou te incomodar não. Né? Tô bem, me viro, tá? Não vou ficar te incomodando esse Deus maravilhoso aí, mas não vou te incomodar, não precisa gastar tempo comigo. Você deve ter coisa mais importante para fazer, certo? Será que é assim que o Pai quer nos tratar? Perto quero estar. Né? O Pai tinha tanta essa vontade de estar que Ele mandou o Espírito Santo habitar o nosso coração. Nos deu selo. Vem morar conosco. Sabe? Tem mais proximidade que isso? Não acredito que exista outro Deus igual ao nosso Deus. Não acredito. Não acredito que venha morar aqui conosco. Deus conosco, Emmanuel. Né? Mas com a declaração de que estavam nus, mais a confissão, eu comi. Eles se colocaram na posição de serem salvos. Quando ele faz essa confissão. Né? Então, mas com a declaração de que estavam nus, quando eles disseram que estavam nus, e mais a confissão de que eu comi, gerou em Deus a disposição de resgatá-los, né? Reconhecendo o seu estado e seu ato. Né? Deus então providencia uma vestimenta que realmente cobre as suas nudez, vestimenta de peles. Muito bem, vamos analisar junto agora. Se é pele, quem deu a pele? Quem deu? Deus foi lá e tirou do armário peles? Não. Deus começa a mostrar para eles que teve um preço. Que preço é do pecado? Alguém derramou sangue para pagar, para cobrir. Né? Para que o casal fosse vestido, foi necessário que animais morressem e que sangue fosse derramado. Teve um preço. Teve um preço. Esse é o processo para cobrir pecados. Cobrir. Só que Jesus Cristo veio tirar. O próprio Filho de Deus veio tirar. É a segunda e superior aliança. A gente vai estudar isso depois. Mas saiba já disso. Jesus veio tirar completamente o pecado do mundo. Né? Aquele que crê em Jesus Cristo tirou o pecado. Quem ainda está na dispensação anterior de ovelhas e bodes, né? De ter que sacrificá-los, está cobrindo pecados. Certo? Cobrindo. Ok? Ainda não está nessa nova aliança. Tá certo? Então, ao aceitar as vestes de Deus, eles mostraram-se que acharam refúgio e segurança no sangue derramado aí pelos animais, que aceitaram a sua providência, a providência de Deus, né? Aceitaram que eram pecadores, né? E mais que tudo, né? Eram réus de morte, porque eles tinham pecado, e o salário do pecado é a morte, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas que Deus tinha, na sua misericórdia, preparado um substituto. Né? Um animal sem pecado morreria no lugar deles, sinalizando para o cordeiro. Já estavam apontando ali para o sacrifício do cordeiro. Primeiramente na aliança lá, abrâmica, lá, né, Velho Testamento, é o cordeiro, o cordeirinho de 1 ano lá, e depois aquele cordeiro já começa a apontar, tudo está começando a apontar já para o cordeiro de Deus. Né? Apocalipse 5 fala do momento da abertura dos selos. João estava lá no céu e de repente pergunta quem é que ia poder abrir os 7 selos. E aí parece que ninguém aparecia e João começa a chorar. Né? E aí o que acontece? O ancião fala, não chore. O Cordeiro de Deus, né? o raiz da tribo de Davi, o leão de Judá, né? Ele venceu e ele é digno
de poder abrir os selos. Apocalipse 5, checa lá. Fantástica essa passagem, uma coisa que ainda vai acontecer. João já viu, porque ele já andou em espírito lá naquele momento, naquele tempo. Coisas maravilhosas de Deus, né? Do nosso Deus. Então, é muito poderoso conhecer a Deus e conhecer a palavra. Você percebe? Então já aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, observação, note que Deus não jogou um pacote de roupa para eles se vestirem. Não, não. Deus já tratou conforme o processo que ele iria implantar de sacrifício. Para alguém tem que pagar o preço para cobrir o pecado e alguém pagou o preço para tirar o pecado. Legal? Isso é muito importante. Estamos começando a entender por que lá no Velho Testamento usavam-se os cordeiros, o sacrifício. E aí depois nós temos que comparar esse tipo de sacrifício com outros sacrifícios que até hoje se fazem por aí. Tá? Muito cuidado para a gente poder depois tratar bem esse assunto. Hebreus 9, 22 diz: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão é tirar, né? Tirar o pecado. Aí eu pus umas figurinhas aí, só para vocês ilustrar, né? Situação aí, tá bom? Muito bem, a mulher auxiliadora, né? É muito importante a gente entender a posição da mulher, definitivamente, para que não haja mais dúvida, porque isso é tão questionado, né? Na mídia aí, por aí, e muitas mulheres se rebelam, as feministas falam um monte de coisa, mas vamos olhar e entender, né? Com profundidade, né? Não superficialmente, né? Isso é muito importante. E ao homem disse: Porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Para quem ele falou isso? Para Adão. E ao homem disse, para Adão: Porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei a árvore de que não poderia comer, né? Te ordenei dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Por causa de quem? Adão. Porque ele deu ouvido à mulher. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Teve um preço para Adão, certo? Teve que trabalhar, teve que buscar o seu sustento da terra, teve que se fadigar. Não era para o homem fadigar tanto, não. Tá certo? Eva teria poupado muito sofrimento à raça humana se tivesse respeitado a ordem hierárquica de Deus para a família e dissesse simplesmente à serpente: Converse com meu marido, porque ele é o cabeça da casa. Ponto. Deus fez a mulher para ser auxiliadora idônea e não cabeça da casa. A mulher foi formada da costela de Adão, da costela lateral, do lado. A posição é de estar ao lado e do mesmo lado, não contra o marido. Na mesma missão, debaixo da mesma missão, ambos. Né? Ela é uma auxiliadora, é uma ajudadora. A autoridade e a responsabilidade foram delegados soberanamente por Deus ao homem. A autoridade e a responsabilidade foi dada ao homem. Ele tinha que decidir também. Mas como ele deu ouvido à mulher, caiu. 1 Coríntios 11, 3. Olha isso. Nós estamos falando de Gênesis, agora vamos falar de Coríntios. Lá, Paulo, revelação do Espírito Santo. Julgai entre vós mesmos. É conveniente que uma mulher com a cabeça descoberta ore a Deus? Até Paulo fala. Deus coloca uma cobertura na mulher. Né? Essa é uma questão polêmica hoje em dia sobre pastoras. Mas é um assunto que não cabe a nós falarmos aqui. Mas nós temos que ter entendimento que normalmente uma pastora deveria estar debaixo de um pastor sempre, tá? Para poder ministrar. Mas isso é uma questão outra, tá? Uma questão complexa e nós precisamos realmente do Espírito de Deus para nos capacitar a fazer qualquer julgamento a esse respeito, tá certo?
Muito bem, em Efésios 5, 22 a 25, diz assim: Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo aos seus maridos. Estou falando de Efésios, estou falando de Paulo, revelação do Novo Testamento, um homem mais cheio do Espírito do Novo Testamento, um dos que escreveu mais cartas e mais revelações de Deus. Né? Vós, maridos, amai as vossas mulheres. Olha o preço do marido. Marido, pensa que a mulher vai ter submisso a você, mas você que tem que buscar a sabedoria de Deus, você tem que buscar Deus. Mas vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Da mesma maneira, se você tiver que morrer pela tua mulher, morra. É isso que ele está dizendo aqui na palavra. Né? Vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Então, a proporção aqui não é no nível baixo aqui, não. É amor do homem pela mulher e é uma submissão santa da mulher pelo homem. A unidade, essa unidade é maravilhosa. Por isso que o inimigo ataca tanto a unidade entre homem e mulher. Por isso que ele quer tanta divisão no casamento. Por isso que, não acertei nessa primeira vez na minha aliança, vou para a segunda. Essa mulher não serve para mim, vou para a segunda. Esse homem não serve para mim, vou para o segundo. E aí vai, buscando achar o melhor para ela. Não é isso? Não, não é isso. Não é assim. Tem que haver a geração. Nós temos que gerar as nossas mulheres. O casamento é algo, é um ministério, né? É um ministério. Nós temos que estar gerando nossas mulheres e elas nos gerando cotidianamente, porque nós somos pessoas diferentes, famílias diferentes, precisamos nos entender. Isso precisa ser gerado. Gerado, né? Muito bem. Então aqui vem, a primeira repreensão de Deus ao homem foi: porquanto deste ouvidos à vossa mulher, a tua mulher. Vemos que o homem colocou a palavra da mulher acima da palavra de Deus, não usando corretamente a sua autoridade. Ele não usou a autoridade dele homem, né? Trazendo maldição sobre a terra. Ele permitiu isso, ele deu a brecha. Tá certo? Muito bem. Deixa eu ver se eu... Exatamente. Então, olha só que interessante isso. Mas como Deus mudou a circunstância, né? Após a queda do homem, Deus então intervém, leva o homem à confissão, ao arrependimento, perdoa o homem, manifesta o seu perdão, provendo o substituto para morrer no lugar do homem. Né? Como disse Abraão, Isaac em Gênesis, né? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, né? Uma referência em Gênesis 22:8. Né? Deus manifesta o seu juízo sobre a serpente, sobre a mulher, sobre o homem e sobre a terra. Deus coloca um juízo, Deus estabelece algumas coisas ali. Libera a palavra profética sobre a semente da mulher que haveria de ferir a cabeça da serpente, falando de Jesus e do diabo. Né? Gênesis 3,15. Né? E ainda evita que o pecado fosse perpetuado no homem, né? Colocando então querubins e uma espada flamejante guardando o caminho da árvore da vida, para que eles não voltassem e comessem da árvore da vida e ficassem sem a chance da humanidade de ser restabelecida. Tá certo? Muito bem. Caim e Abel. Opa! Nós estamos vendo agora os frutos, a segunda geração. Né? É muito importante nós entendermos aí o que vai vir na segunda geração. O pecado entrou, o medo entrou, Deus tratou, mas teve consequências. Nós vamos ver já. Gênesis 4, 1 a 16 diz assim: conheceu Adão a Eva, sua mulher conheceu, quer dizer, realmente teve relações com ela. Né? Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e concebeu, e tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão, alegria dela. Né? Tornou a dar à luz um outro segundo filho, ao seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Né? Ao cabo de dias, trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Adão e Eva já tinham noção de oferta? Claro, já tinha visto o sacrifício dos animais que trouxeram peles para ele. Tá certo? Ok?
né? Entendimento aí já tinham, noção já tinham. Abel também trouxe ao dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, porque eram frutas, verduras, legumes, era fruto da terra. Não satisfez ao Senhor. Ok? Mas olha só o tratamento de Deus. Pelo que se irou Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante, ficou bravo, ficou oprimido, ficou mal. Né? Então o Senhor perguntou a Caim, olha, o Senhor vai até Caim e pergunta, já é a segunda geração, mas o Senhor o busca. Olha como o Senhor busca. Por que tiraste? E por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? Se você fizer as coisas certas, não vai ficar feliz? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, o pecado está aí na porta. E sobre ti será o seu desejo. Então, se você tem o pecado está aqui, o teu desejo é de pecar, né? Mas sobre ti, aí vem assim, mas sobre ele tu deves dominar. Então, se o pecado está ali, você pode pecar, então não peque. Se controle. Né? Você tem que dominar a si mesmo. Você tem que dominar para não pecar. Queridos, esse é um lema, é uma direção para nós. Tem pecado em todo canto da terra, em todo lugar. Mas cabe a mim não pecar. Cabe a mim me dominar. Cabe a mim. É o que Deus está falando aqui para Caim. Deus largou Caim? Deus largou Caim para ele que se danasse? Não. Ele foi falar com Caim. Caim ficou triste, ficou abatido, mas ele foi falar. Então, se Deus não tivesse falado, não. Deus o buscou, conversou com ele e o tratou. Ele deveria ter sido um coração disposto e aceitado a sugestão, a conversa, a orientação e a direção que Deus estava dando. Olhe para você agora. Você aceita as sugestões que Deus está dando para você? Para você mudar de vida? Para você mudar de caminho? Ou você vai agir que nem Caim? Vai se rebelar? Deus está falando, não faça isso, não é bom para você. Você tem que se dominar, o pecado está lá. Você vai se destruir. Muda de direção. Eu vou te abençoar. Vem para cá, né? Eu vou te abençoar. Se você fizer como eu estou te falando, serás abençoado, você vai se alegrar. Não vai para aquele. Mas o que Caim aconteceu? Caim. Falou Caim ao seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Ciúme, revanche, ficou bravo, não se deixou tratar pelo Senhor, perseguiu, prosseguiu na direção errada. Aí vem o Senhor de novo. O Senhor mais uma vez interfere. Perguntou, pois, o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele, não sei. Sou eu o guarda do meu irmão? Olha, depois de ter matado Abel, então Caim realmente quis afrontar a Deus. Deus pergunta para ele, onde está teu irmão? Ele podia ter confessado aí, como Adão e Eva confessaram. Mesmo, Fábio, que foi? A culpa não é minha, não, é dela. Mas sabe, fui eu comia o fruto. O que Caim falou? Ele confessou? Não confessou. Percebe a diferença? Começou a piorar a situação, o endurecimento do coração. Na primeira vez, Adão falou, a mulher que tu me deste, a mulher, a serpente veio aqui e me enganou. Mas eles falaram, comemos. Aí Deus providenciou um sacrifício e deu pele para eles. E agora? O Caim aceitou as recomendações de Deus e ainda desafiou a Deus. O que ele falou? Não sei, sou eu o guarda do meu irmão? Você acha? Deus já está percebendo que o Abel, né? Por quê? Olha, por que Deus já estava percebendo? A resposta vem aí já. Esse texto é terrível, é pesado, mas nós temos que aprender com ele. Né? E disse assim, disse Deus, que fizeste?
A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. Alguém morre impunemente nessa terra, sem Deus saber. Você acha que um cara que mata uma pessoa inocente fica impune? Fica livre? Assim? Você acha que Deus não sabe que ele matou inocente? Você sabe que ele fez aquela coisa terrível? Você acha que ficou barato? Passou batido? Não vai acontecer nada? Olha isso, gente. Está escrito. A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. Sangue derramado na terra. Amado, eu vou ser obrigado a falar isso porque o Espírito está me incomodando a falar aqui. Aborto tem derramamento de sangue. Você acha que Deus não sabe do que está acontecendo? Tem que haver arrependimento. Tem que haver arrependimento. Você tem que chegar diante de Deus e falar aquilo que aconteceu. Tem que confessar ao Senhor. Olha isso, é muito forte. Isso traz maldição, certo? Veja bem, olha só o que Deus fala. Onde está a maldição? Vou repetir, a voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. Olha a sequência. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para da tua mão receber o sangue de teu irmão. Gente, cuidado com essa questão do aborto. É sério. É muito sério. A ciência não sabe nada de Deus. Nada. Não sei o que, não está convicto. Nada. 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 Olha isso. Quem vai brincar com Deus? Ai, ai, ai. Como dizia um profeta lá do Uruguai que eu conheci num curso que eu fiz. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não dá para seguir sem falar isso. O Espírito está me falando isso. Acordem. Nós temos que confessar os nossos pecados. Nós temos que buscar a restauração do Altíssimo nas nossas vidas. Nós temos que buscar nosso tratamento em Deus de tudo aquilo que foi feito fora da vontade de Deus. Nós temos. Podemos ter feito isso lá na ignorância, mas nós temos que ajustar essa situação. Porque olha só a palavra que Deus liberou. Agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para da tua mão receber o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Pesado, né? Mas a gente tem um Deus maravilhoso, que é amoroso, que nos perdoa. Busque ao Senhor, busque ao seu Deus. Ele vai tratar, Ele vai te perdoar. Mas busque, acerte. Não fuja dele. Venha para ele e acerte a tua situação com ele. Peça perdão. Busque a face dele. Amém? Quebre essa maldição pelo poder do nome de Jesus. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha punição do que a que eu possa suportar. Eis que hoje me lanças da face da terra, também da tua presença ficarei escondido, serei fugitivo e vagabundo na terra, e qualquer que me encontrar matar-me-á. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, quem matar a Caim, 7 vezes sobre ele cairá a vingança. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse quem quer que o encontrasse. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden.
Então vamos comparar Gênesis 3:5 com Gênesis 3:22. Vemos que Satanás falou meia verdade, que consiste em mentira, pois ao homem passou a conhecer o bem e o mal. E ele teve consciência disso, ele experimentou o mal, né? Contudo, ao conhecer o mal pela experiência do mal, a inclinação passou a ser para o mal, né? E não para o bem. Quando o homem se dispôs a comer daquele fruto que não era para ele comer e ele viveu o mal, o pecado entrou e ele teve uma experiência terrível e o mal o inclinou para o mal, né? Ao entrar para este conhecimento pela porta errada, o homem se tornou escravo do pecado. Em qualquer época, o importante para o homem é restabelecer o relacionamento com Deus. Ouviram bem? Em qualquer época, o importante para o homem é restabelecer o relacionamento com Deus através do arrependimento, através de buscá-lo, através de Jesus. Tá certo? Amém? Muito bem. Então, olhem só. Se foi pela incredulidade que o pecado entrou na raça, né, na raça humana, e pela fé na solução de Deus que o homem é reconciliado com Deus, e foi Deus quem instituiu o sacrifício com sangue como forma de se chegar a Deus e reconhecer pela fé: eu sou pecador e mereço a morte. Eu aceito pela fé a solução que Deus me providenciou, né, para o meu pecado, que me providenciou um substituto de inocente, um animal, né, e que morra no meu lugar. E quem depois morreu, inocente, sem pecado, sem mácula, foi Jesus, certo? Tanto Caim como Abel criam na existência de Deus, pois ambos trouxeram uma oferta ao Senhor. Contudo, Deus não atentou à oferta de Caim, porque Caim não creu na palavra de Deus. A oferta de Caim é rejeitada porque era baseada em sua própria obra, nas suas próprias obras, né? Caim decidiu por si mesmo que podia se relacionar com Deus sem resolver o problema do pecado, sem aceitar que o sacrifício de Jesus é o único caminho que leva a Deus. O sacrifício de Jesus aqui para Caim significa que ele já tinha visto que havia havido uma providência de Deus sacrificando animais para os seus pais. Isso já estava estabelecido, já tinha uma direção para isso, certo? Mesmo assim, Deus procura Caim e explica para ele e fala com ele. Mesmo assim. Então, Deus não abandonou Caim na situação dele, tá? Muito bem. Ao fazer esta oferta sem o sangue, Caim estava declarando que não era tão mal ao ponto de precisar de alguém morrer em seu lugar. Estava declarando, né, que todos os caminhos levam a Deus. Ele reconhecia a existência de Deus, mas não cria na sua palavra para obedecer. Tá vendo? Eu sei que Deus existe, eu sei que Ele está lá, me dá sua saúde que eu sigo em frente, não preciso de mais de nada. Tá? Judas 11 fala do caminho de Caim, o caminho do homem que crê em Deus e segue uma religião segundo ele acha que deve ser, sem atentar para o sangue. É o que aconteceu no mundo. 1000 religiões diferentes. Cada uma buscando Deus de uma maneira que se acha devida. Todas as religiões querem buscar a Deus. Cada uma do seu jeito. Mas Deus tem a sua maneira. Será que isso esclarece? Deus tem o seu jeito. Abel e Caim. Olha para isso. Qual é a maneira certa? Precisa de mais alguma coisa? Oh, Jesus, nós precisamos dessa revelação no nosso coração. Judas 11 fala do caminho de Caim, o caminho do homem que crê em Deus e segue uma religião segundo ele acha que deve ser, sem atentar para o sangue, né? Então, o sangue é um dos fatores muito importantes para nós entendermos em todo o processo de ou cobertura do pecado, quando falamos do Velho Testamento, e hoje em Jesus Cristo, que tira o pecado, tá certo? Deus atentou para a oferta de Abel porque foi baseada no sacrifício do cordeiro, no substituto, pela fé. Então, houve um sacrifício, tá certo?
Abel creu na verdade revelada de Deus e buscou Deus em obediência. Em obediência. Essa palavra é chave. Obediência. Oh, como é difícil, não? Para nós obedecermos a Deus, né? Hebreus 11:4 diz: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas. E por meio dela, depois de morto, ainda fala. Muito forte isso daí, né? Está falando exatamente da importância. Abel cumpriu com aquilo que devia cumprir, né? Muito importante. Deus busca Caim e oferece oportunidade para arrependimento e confissão. Então, Caim não ficou isolado, não, se vira aí, Caim, você já fez coisa errada. Não, Deus foi atrás de Caim. Primeiramente orientou ele, trouxe ele para perto, né? Mas ele não quis ouvir a Deus. Preferiu fazer do seu jeito e pior, ficou enciumado, foi lá e matou seu irmão. E quando perguntado sobre o que fizera com Abel, ele falou, ei, eu sou lá o guardião do meu irmão. Ainda tirou uma de Deus, né? Para mim, isso é muito claro, né? Sei para você aí, mas pense nisso, olha só. Gênesis 4:7, porventura se procederes bem não se há de levantar o teu semblante, e se não procederes bem o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. É o que Deus falou para Caim. Gênesis 4:9, perguntou pois o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele, não sei, sou eu o guarda do meu irmão? Projetando seu pecado em Abel, em vez de olhar para si mesmo e para Deus, ele rejeitou um relacionamento pessoal com Deus. Literalmente, não preciso de você, né? Ele falou para Deus. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. 1 João 3,12, não sendo como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Caim nunca mais voltou a Deus, inaugurando uma civilização rebelde, sem temor de Deus. Amados, uau! Essa é uma revisão com acrescentamos falar de Abel e de Caim. Esse material é muito bom, preparado aí por pessoas de Deus, né? O Cláudio Santilli e a Márcia. Então, recebam isso, né? A Márcia Veiga de Carvalho, né? Então, recebam isso, aprendam isso, estudem isso, discutam isso, falem disso, mas estudem esse material, porque ele é um material maravilhoso e vai te dar entendimento de muitas coisas. E que Deus nos abençoe. Pai, em nome de Jesus eu quero orar por todas as pessoas que estão vendo essa aula, que o Senhor possa trazer espírito de sabedoria e revelação, que o Senhor possa trazer espírito de graça, para que ele possa ter forças para buscar ao Senhor, conhecer ao Senhor, se entregar ao Senhor. Pai, ter um relacionamento de filho com Deus, e que o Senhor abra as portas, Senhor, para a vida dele, Pai, para que ele seja cada dia mais aperfeiçoado e caminhe lado a lado com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, seja extremamente bem-vindo à Escola Zon. Tchau.